capítulo 25. Vou estar com... Já pegou ele? Está aqui hoje nesse nosso momento. Está eu, está o irmão Flecha e o irmão Rivelino. Podemos começar, irmão Flecha? Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos e aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Essa passagem aqui é muito interessante, porque nós temos aqui retratando a história de Balaão, a história do rei Balaque, né? E o interesse do rei Balaque em destruir o povo de Israel. Por quê? Porque no coração do rei Balaque ele está em temor, ele está em aflição, ele está com medo. Mas o interessante é que ele está com medo daquele povo, né, irmão Flecha? Ele está com medo daquele povo, não exatamente porque aquele povo ele é protegido por Deus, ele é, vamos dizer assim, centro do cuidado, centro do cuidado de Deus. Ele não está. Ele está preocupado, quando a gente vai ler, eu acho, lá no capítulo de números 22, ele vai ver que o povo avança e é um povo numeroso. Ele está preocupado porque o povo avança e é um povo numeroso. E ele, em relação ao povo moabita, ele diz assim, não terei condição de combater esse povo, porque eles são muitos. Enquanto nesse primeiro momento, se a gente parar para pensar também lá no livro de números 22, ele vai dizer que é um povo, na verdade, que é cuidado por Deus. E a gente precisaria ter a primeira preocupação, quando a gente se levanta contra o povo de Deus, quando você passa a se levantar contra o povo de Deus, a sua preocupação, na verdade, é saber quem combate por aquele povo. E eu estou falando disso aqui, mas o importante é que o irmão Flecha, eu, o irmão Rivelino e todos nós tenhamos, na verdade, fazendo um método comparativo em que esse povo, na verdade, representa a tua casa, a tua família. E o Balaão, ou quem conduz esse povo, deveria representar, na verdade, aquele que vamos dizer assim, tem a responsabilidade de conduzir a casa, tem a responsabilidade de apresentar a sua casa diante do Senhor. Quando a gente vai no livro de Josué, que o povo mais na frente está começando pelas divisões, aquelas maldades, aqueles pecados, né? E está todo tempo se afastando de Deus. Josué vai dizer o seguinte, olha, eu não sei o que vocês escolhem. Basicamente ele vai dizer assim, olha, eu não sei o que vocês estão escolhendo. Se vocês vão se trocar com mulheres moabitas, midianitas, nada disso. Se vocês vão servir a outros deuses, ele diz assim, vocês eu não sei. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente tem que ter essa preocupação. Então esse povo, então nós temos que tomar todo esse cuidado a conduzir a nossa casa dentro do Senhor. Como Moisés ia conduzido e por isso eles iam recebendo e crescendo. Mas Balaque era preocupado. Então nesse avanço, quando Balaão é convidado a fazer o processo de amaldiçoamento, né, do povo judeu, do povo israelita, que ali é chamado de povo israelita, ele não consegue, porque lá no capítulo 22 de Números, no versículo 34, quando após a jumenta falar com Balaão, que eu não digo que foi a jumenta, mas após a jumenta ter sido utilizada pelo Senhor, e a voz de Deus chega a Balaão, e depois ele se deparar com a possibilidade real que aquele anjo iria ceifar a sua vida, e ele mostra um arrependimento, do Senhor, eu não sabia que esse anjo, que tu estavas no meu caminho para ceifar minha vida, eu não sabia. Ele mostra o arrependimento e estou pronto a voltar. Mas aí o Senhor disse, não, você pode continuar a sua caminhada, mas a parte mais importante é assim, mas a tua boca agora só falarás aquilo que eu colocar na tua boca. Ou seja, a partir desse momento, Balaão já não tem mais, vamos dizer assim, o seu livre-arbítrio de fazer o que quer. Tanto que durante todas as 3 vezes lá, as 3 vezes que ele é convidado, que é oferecido os altares, os sacrifícios, ele não consegue amaldiçoar. Ele o tempo todo, ele abençoa. O rei Balaque fica chateado. Mas depois que termina essa etapa, aí ele se encontra nessa região de Sitim. Agora o povo, vamos dizer assim, está super à vontade, está festejando, ele está o quê? Praticando sexo, praticando imoralidade, comendo gente. Não o canibalismo que às vezes se pratica, é o canibalismo da imoralidade mesmo, né? Enchendo seu corpo de prazeres, e inclusive agora oferecendo sacrifício aos outros deuses. Ou seja, um povo que o próprio Deus cuida, agora se levanta contra ele sem qualquer esforço do corpo. E aí a cultura vai dizer, e a própria Bíblia vai confirmar isso, que Balaão, apesar de não ter amaldiçoado o povo, mas ele é parte ativa nesse processo, porque ele aconselha ao rei Balaque. Você não vê esses conselhos sendo dados aqui, mas a estrutura bíblica nos leva a entender que Balaão ensina o rei Balaque como levar esse povo de Israel a se contaminar. Tanto que lá no capítulo 31, no versículo 16, eu acho que ele vai falar sobre isso, e quando a gente vai lá em Apocalipse 2,14, quando ele está falando sobre aquela igreja, mas eu tenho contra ti, ele também vai falar sobre isso, confirmando essa ideia. Aí o que eu quero que a gente entenda? Então Balaão, vamos dizer assim, meio como um profeta, então Balaão como alguém do Senhor, ele tinha a responsabilidade de, por exemplo, não só de fazer profecias, mas ele tem a responsabilidade de ensinar o povo, de ensinar a sua casa. Balaão não era israelita, mas interessante, ele é alguém que tem uma grande intimidade, que ele recebe do Senhor. E aí, irmão Flecha, e aí para mim, para o Senhor, toma cuidado quando tu recebe, tem essa capacidade de se relacionar com o Senhor, e você, em vez de fazer o bom uso, você faz mau uso. Por quê? Porque de alguma forma você vê outros interesses. E aí você leva a tua casa, teus filhos, a tua esposa, a prostituição, a imoralidade, a prática de a idolatria, ou seja, você leva a sua casa à desordem. Quando a gente lembra daquele caso de Silas e Paulo, preso, que há aquele tremor de terra e que o carcereiro fica em desespero, observe, que aquele carcereiro, depois que ele encontra a salvação ali por meio de Paulo, por meio, na verdade, do próprio Espírito Santo, e recebe batismo, ele e sua casa são salvos. Então ele representa ali alguém que efetivamente passa a conhecer um pouco da palavra, ou recebe muito rápido, crê nela verdadeiramente, que leva logo para toda a sua casa. E a gente precisa tomar conta disso, a gente precisa ter essa preocupação de não deixar, não se envolver com essas coisas que o mundo aqui está nos oferecendo, e com isso a gente se distancia da palavra. E se distanciando da palavra, o que acontece? A gente leva a nossa alma ao pecado, leva a nossa alma ao sofrimento. A gente desagrada a Deus. Mas o interessante nesse processo é que, apesar que há homens que se levantam contra o Senhor, que o povo ali se levantava,
né? E depois Moisés chama aquele povo para tentar vir no arrependimento, eles estão ali num choro diante da congregação. O que acontece? Vem um israelita, de mãos dadas com uma mulher midianita, ele tapar para nenhum deles, resolve entrar dentro da sua tenda e vai fazer amor. Vai fazer amor. Mas o Senhor está sempre usando alguém. Aí ele usa Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que também era filho do sacerdote Arão, ou seja, neto de Arão, e ele não pensa duas vezes. Quando ele vê aquele ataque, a obra do Senhor, a santidade do Senhor, a coisa que ele faz, ele estipa aquele pecado no meio daquele povo. Ele simplesmente atravessa uma lança no seu irmão israelita, atravessando também a midianita, ou seja, ele mata os dois. E o interessante, isso não desagrada ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor vê naquela ação zelo. Ele vê zelo, ele vê cuidado. Ele vê, olha, esse ambiente aqui, esse nosso arraial, essa área aqui é uma área de santificação, Senhor. Esse povo é um povo santificado. Então, se você não se santifica mais, a gente tira. Aí vem aquele conceito de assim, afastai-vos da iniquidade. Afastai-vos das coisas do pecado do Senhor. Então, são essas coisas que a gente vai vendo e a gente precisa ponderar e a gente precisa tentar, vamos dizer assim, pautar de uma forma sensata, mas sempre focada no amor do próximo, né? A gente... Quando eu estou falando aqui que ele mata o seu irmão israelita, a gente tem que tomar cuidado que hoje o conceito é um pouquinho diferente, mas a gente precisa afastar quem pratica o pecado, quem vive no pecado e não reconhece mais o Senhor, para que o nosso ambiente, o corpo de Cristo, a unidade de Cristo não seja corrompido. Tá certo, irmão? Então a gente precisa ver isso. Leiam esse capítulo 25 mais profundidade, são só 18 versículos, né? E tenta tirar dali algo mais do que Deus pode fazer. É necessário que haja a correção e a ação divina sobre aquilo para que a gente volte ao processo de santificação. Todas as vezes que houver pecado, todas as vezes que houver rebeldia, certamente haverá morte. Ali houve 24 mil mortes, fora desse outro homem, desse outro casal, tá certo? A vida, as nossas vidas estão sendo na mão de Deus e que Deus nos abençoe. Graça e paz. Amém.